Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos continuar a implementação do projeto onde a gente faz uma API para suportar o pedido de empréstimos e devoluções, supondo aqui uma biblioteca pública, beleza? Esse projeto é inspirado no repositório do usuário DDD by Examples, e lá tem um projeto que chama Library e uma descrição do que precisa ser feito, né, do domínio. A ideia aqui é implementar tudo inspirado pela teoria de design que preza pelo entendimento, né, pela facilidade do entendimento, que é o que eu chamo aqui de CDD, né, do Cognitive Driven Development. E eu estou usando Spring, Java, Hibernate, a stack padrão aí para desenvolver. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente tem aqui até meia hora, 30 e poucos minutos, né, para fazer o que der para fazer aqui nesse vídeo. A ideia é começar a implementar o empréstimo, fazer toda a parte de validação do empréstimo e, quem sabe, fazer também a parte de execução do empréstimo em si. Então, só para relembrar aqui a funcionalidade, ó, a gente tem que fazer aqui o empréstimo, tem que fazer o fluxo. Então, precisamos implementar o fluxo completo do pedido de empréstimo de um livro. Quando solicitamos o empréstimo, precisamos informar se queremos ele por tempo ilimitado ou limitado, com prazo máximo de 60 dias, dependendo do seu tipo de usuário. E aí tem algumas restrições, né? Apenas pesquisadores podem pedir por empréstimo, sem prazo. Todo pedido de empréstimo que tiver prazo tem limite de 60 dias. Se não tiver cópia disponível naquele livro no momento do pedido, o empréstimo não pode ser liberado e um usuário padrão só pode ter no máximo 5 empréstimos. Além disso, só pesquisadores podem pedir pedir empréstimos de livros que são restritos. Como é de praxe, né? No vídeo passado eu já tinha começado aqui pelo nosso endpoint, pelo Insônia. Beleza? Então aqui tem o ID do usuário, ID do livro que a pessoa quer e o tempo aí. Então vamos começar a nossa implementação, implementando a nossa restrição por uma coisa muito básica, né? Que é o tempo. O que é legal do tempo? Tem uma annotation aqui que chama range. Range, você pode passar, né, o mínimo e o máximo aqui. E aí a gente pode pensar, né? Mas, putz, se eu botar o range, quer dizer, mas e a pessoa não for uma pesquisadora, ela não é obrigada a passar, né? A aplicação cliente que vai consumir essa nossa API não é obrigada a passar. Isso que é o legal da Beam Validation. Quando você está utilizando a Beam Validation, geralmente as implementações de validação são muito específicas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu vim aqui na Annotation Range, ela é composta aqui, ela delega a responsabilidade de implementação para a Annotation Min e para a Annotation Max. E aí, se você vir aqui na Min Validator, então tem a Min Validator for Integer, aqui, que usa aqui esse number comparator helper, tem aqui esse compare, beleza? Não é esse aqui que eu quero, não. Vou aqui eu quero na classe abstrata. E olha só, se o valor tiver nulo, para a classe mãe aqui, né, que o MinValidator está herdando, o isValid, que vai ser chamado, tá tudo bem, se o valor é nulo, porque ele só quer verificar, caso o valor não seja nulo, esse valor é maior ou igual ao mínimo, é isso que ele quer fazer, então você pode utilizar. A parte legal aqui, né, que é que a gente está usando, quando a gente pensa em design por entendimento e a métrica que a gente está usando, metadados, né, annotations não contam ponto de entendimento, e eu não precisei fazer nenhum código para implementar isso daqui, né? Sem fazer código é melhor do que fazendo código, dado que a parada já está pronta na biblioteca, né? Lembra que na nossa métrica, qualquer classe nova que você crie vai contar um ponto geral aí no sistema e vai contar pontos se eu por acaso utilizasse, né, dentro do meu código. Essa é uma coisa. E quando a gente pensa em eficiência como desenvolvedor e desenvolvedora, é muito importante a gente tirar o máximo de proveito do ecossistema de tecnologias que que nós decidimos utilizar aqui para o nosso projeto. Então, se eu vier aqui agora no Insônia, e der um send, 50 aceita, mas se eu passar aqui, por exemplo, ó, 60, aqui ó, aceita, mas se eu passar 61, aqui ó, já não aceita. Se eu passar nulo aqui, ó, ele aceita. Ou se eu vir aqui ó, e não passar nada,
aceita também. Então tá, estamos cobertos aqui, né? Conseguimos pegar essa primeira restrição. A outra restrição que tem aqui, né? Temos duas restrições agora aqui. Só pesquisadores podem pedir por empréstimo sem prazo e só pesquisadores podem pedir empréstimos de livros que são restritos. Eu vou começar implementando essas duas, por quê? Porque essas duas aqui, elas já estão contidas nos dados que estão sendo enviados na requisição, né? Eu vou ter que carregar ali o usuário para saber se o usuário é pesquisador, não é pesquisador e tudo mais, mas está tudo ali. E nessa tática de começar sempre pela ponta mais externa, eu tenho sempre que ir buscando, né, o que eu posso executar sem criar nada além do que eu já tenho ali, né, para ir atrasando o máximo que der a criação das coisas para executar o máximo de vezes o meu código. Então vamos lá, né? Esse de apenas pesquisadores podem pedir por empréstimo sem prazo e só pesquisadores podem pedir empréstimos de livros restritos é uma verificação bem específica. Eu vou ter que acessar o banco de dados, né? E ela é pouco reaproveitável entre projetos, né? Entre validações, tudo mais. É muito para o empréstimo. Então eu vou criar uma validação aqui específica utilizando o mecanismo do próprio Spring Validator. Então lá vamos nós, né? E, de novo, eu estou muitas vezes pensando em como implementar, né? Obviamente que eu me preparo um pouquinho antes aqui do vídeo, olho a especificação, dou uma imaginada no que eu preciso fazer e eu vou implementar aqui com você fazendo o vídeo. Então, eu estou implementando, explicando e tal, e pode ser que alguma hora eu tome um caminho de decisão que nem seja o melhor, né? Eu já falei isso anteriormente e continuo falando. E aí, se eu perceber isso em algum vídeo na frente, eu vou chegar lá e vou refatorar a parada, porque eu pensei, putz, caguei no pau. Então, seguinte, né? Eu tô aqui nesse meu controller com 5 pontos. Aqui é uma hora que o CDD ajuda bastante, né? Eu sei que eu posso continuar colocando código aqui sem dividir nada. E se a gente fosse pensar de novo aqui, né? Eu tenho duas validações. Apenas pesquisadores podem pedir por empréstimo sem prazo e só pesquisadores podem pedir livros restritos. São duas validações diferentes, né? Que é livro restrito e sem prazo para entregar. Se fosse um tempo atrás, eu provavelmente criaria duas classes de validação. Uma para a primeira e outra para a segunda, e faria validações, pensando aqui no próprio Spring Validation, validações bem específicas. Só que agora, né, eu tenho aqui uma métrica clara que eu estou utilizando durante a construção desse projeto, né, derivada do CDD, e o meu design prioriza o entendimento. E eu acho que eu posso criar uma classe só e não vai estourar os 7 pontos aqui. Vou ver o que vai acontecer. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, né? Então vamos lá, né? Vamos agora criar esse validador, adicionar esse validador aqui no controller do Spring MVC. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, né, é adicionar um método que configura aqui o controller, colocando mais coisas nele, que é o método que a gente tem que anotar com o initBinder. Tem algum errinho aqui de compilação que sobrou, né? Deixa eu só tirar aqui, beleza? Voltei aqui para o lugar onde a gente deveria. Então, eu vou criar aqui o método public void init tem que receber um web data binder aí, né? Data binder, se for fazer tudo em português. Então, aqui vai ter um init binder aí, binder, sei lá, eu vou falar binder. Não, perdão, não é isso que eu quero. E agora aqui eu quero fazer, né? Adicionar um validador e eu vou chamar por enquanto de verificação básica empréstimo validator aí, né? Validator. Vou criar aqui esse atributo, field aqui. O atributo vai ser deste tipo. E aqui eu vou marcar esse cara como AutoIred também. Essa classe ainda não existe, vou criar aqui essa classe. Então, beleza, né? Ela tem que ser uma validadora do Spring. Aqui, então deixa eu catar aqui. Validator. Aqui, né? Spring. Aqui a gente vai adicionar os métodos. Então, eu preciso dizer, né? Para qual classe eu suporto a validação aqui. Então, eu suporto para qualquer classe que seja igual ou filha
de novo empréstimo request aí, então novo empréstimo request.isAssignable from class aqui, beleza? Então já fiz aqui, dá pra fazer também, né, por instance off, por instance off não dá porque eu não tenho um objeto, eu não tenho um objeto do tipo class, perdão. E aqui embaixo eu só quero validar, né, se não tem nenhum erro aqui. Então se já tem erro, simplesmente dê um return aqui, e agora eu vou continuar aqui, né, vou fazer um cast, novo empréstimo request, né, para request. Aqui eu vou chamar de request, vou pegar aqui o target, vou colocar aqui, beleza? E agora eu tenho que fazer as checagens que eu preciso. Então, tem alguma... Primeira coisa que eu preciso aqui é catar o ID do usuário, né? Tem alguma coisa que está falhando aqui quando meu servidor está subindo, eu vou ter que olhar daqui a pouco. Erro start application, parameter 0 of a bin of TypeScript. Ah, tem alguma coisa aqui no novo empréstimo controller. Em algum lugar, tem algum parâmetro que eu configurei de maneira equivocada. Não sei se eu estava esquecendo de salvar alguma coisa. Depois eu volto para olhar. Aqui. Então eu preciso, né, saber quem é o usuário que está chamando, que está pedindo o empréstimo, para verificar, né, se eu preciso pegar o usuário e o livro e verificar se aquele usuário pode pegar aquele livro, né, se o livro for restrito ou não pode. E eu preciso também verificar se o usuário ele não é um pesquisador, ele não pode, ele é obrigatório que tenha o tempo aí do livro, né? Tem essas duas coisas aí. Então vamos lá, né? Vamos tentar começar a fazer o código aqui. Então primeiro, só um usuário que é pesquisador pode pegar livro que é restrito. Então deixa eu pegar isso daqui. Então eu tenho aqui uma request.get usuário ID, né? Vai me retornar aqui o usuário ID. E eu também preciso aqui, né, do livro ID request.get livro ID. Vou criar aqui o método, né? Vai me retornar um usuário ID. Na verdade, o nome do método então é get ID usuário, né? Perdão. Então get ID usuário, get ID livro aqui. Então fiz esses dois aqui, get ID usuário, tá aqui, né? Get ID livro tá aqui também. Eu agora preciso carregar esse usuário, esse livro do banco de dados. Então eu preciso aqui do Entity Manager aqui, né? Manager. Eu já sei que vai ter if aqui, então eu já vou declarar aqui o construtor, porque depois eu vou ter que escrever o teste aqui, né, automatizado aqui da parada. Então aqui eu vou receber um manager. Lá vou eu, né? Então vou fazer aqui, a gente vai fazer o inline aqui da parada. Então manager.find. E aqui agora eu tenho que passar. Eu quero achar o usuário. Então aqui vai ser usuário.class. Ele aqui vai me retornar um usuário. Tá querendo pegar, né? E aqui eu vou precisar do livro. E aqui vai ser o get ID do livro. Parêntese para cá, parêntese para cá. Aqui a gente vai ter um livro. E aqui é o livro em questão. Então, eu tenho aqui, né, o usuário e o livro. Eu preciso saber se esse usuário pode pegar este livro aqui, né? Então, o livro só aceita um usuário que é restrito. Ou o usuário pesquisador só pode pegar um livro que é restrito. Um livro restrito só pode aceitar um usuário que é pesquisador. Aonde é
que vai ficar esse código? Vai ficar no usuário ou no livro? Eu vou botar aqui o usuário, pode pegar o livro e eu vou testar para ver se... Porque o livro vai ter que consultar, né, o usuário, ou o usuário teria que consultar o livro, então eu não fico mais nessa discussão. Eu simplesmente crio o método num canto, coloco, e aqui eu estou usando a métrica para guiar o entendimento. Nesse caso aqui da minha métrica, na métrica derivada do CDD que eu escolhi, a chamada de método não conta ponto, inclusive se a gente, por algum motivo, não utilizasse aqui, né, a orientação ao objeto, o que ia acontecer? Só ia contar ponto se a gente não utilizasse o paradigma para tentar ser coeso, só ia contar ponto que você vai fazer os ifs aqui direto no método de validação, ia aumentar a dificuldade de entendimento, né? Porque aqui eu vou ter que fazer um if lá dentro do usuário. Então aqui, ó, se o usuário, aqui eu tenho que fazer, né? Pode pegar o livro, eu tenho que validar agora. Se o usuário não pode pegar o livro, eu tenho que checar aqui agora a parada, né? Que eu vou adicionar uma validação que é errors.reject value. Aí aqui na verdade é meio global o erro, né? Então é error.reject. Eu não tenho nenhum código default aqui, né? Então vou deixar nulo por enquanto aqui. Mensagem vai aqui, né? Este usuário não pode pegar este livro, por exemplo. Então aqui, né, este usuário não pode pegar... Por que eu botei assim, tá ali? Este usuário não pode pegar o livro, vamos criar aqui o método, né? Eu tenho que verificar agora se o usuário aceita, pode pegar esse livro. Então, eu tenho um livro, o livro ele é... A gente vai lembrar aqui, né, que o livro ele é... Tem um tipo aqui, né? Cadê o... Onde está o tipo do livro? Eu não botei o tipo do livro? Eu esqueci de fazer isso. Novo livro request. Ah, tá fácil, né? Muito bom. Eu esqueci de colocar, né, o tipo do livro. Eu decidi não colocar no vídeo passado por algum motivo, né? Olha só o que vai acontecer. Provavelmente, aqui, né, eu teria que fazer algo assim. Eu tenho que saber o tipo do usuário. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para ver a especificação do livro aqui rapidinho. Vamos só ver aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouco no tempo, né? Cadastro de um livro. Título, preço. Ah, não é no livro, né? É na instância. Ah, agora sim, né? Agora aqui é o cadastro da instância e a instância tem o tipo. Me perdoe. Então eu tenho que verificar, né, se eu tenho que verificar se o livro que está sendo pedido, né, se a instância que tem disponível é uma instância, isso que tem que fazer, né? Ficou mais difícil aqui um pouco, viu? Eu tenho que verificar se a instância disponível para aquele livro não é uma instância que é restrita, né? Porque se tiver só instância restrita, aquele usuário não pode pegar, porque ele fala assim, eu quero o livro. E aí eu tenho que verificar, putz, só tem instância restrita. Se tem só instância restrita, quer dizer que o usuário que é regular não pode pegar. Beleza. Então vamos continuar aqui, né? Então, eu vou passar o livro aqui que eu quero pegar. E eu tenho que agora fazer a seguinte coisa. Esse usuário pode pegar esse livro? Olha só, né? Uma coisa que é legal de na hora que você vai fazer no código de fora para dentro aí. Provavelmente eu vou fazer algo assim, ó. O livro, aqui agora, né? Aceita ser emprestado para esse usuário. Percebe que o código seria tipo... Aqui nesse caso o código vai ser tipo um delegate, né? Porque eu só estou chamando a parada lá do outro lado. Porque lá no livro, o livro sabe quais são as instâncias dele aí. E dentro dessas instâncias eu sei qual é o tipo. Então eu só preciso verificar, né? Se a instância, se tem uma instância que é regular, quer dizer que eu posso retornar essa instância para ser até emprestada no futuro. Se só tem instância que é restrita, então não vai ter livro para ser emprestado. Então aqui, na verdade, esse código eu não vou deixar aqui. Não vai ficar no usuário. E, na verdade, vai ficar assim, ó. Livro
aceita ser emprestado para esse usuário. Aqui eu vou criar esse método. Aí agora eu vou ter que acessar as instâncias do livro. A minha tática inicial é concentrar toda a minha lógica, todas as minhas lógicas aqui, né, nas classes que tem esses estados inteligentes, né, esses atributos aí. Então eu vou vir aqui, atributos de tipos, ou tipos padrões da linguagem, ou tipos que eu criei, que geralmente eles vão, ou eu vou operar sobre eles em memória, ou eu vou operar e eles vão ser persistíveis aí no banco de dados. Então aqui agora, eu sei que eu tenho aqui, né, um conjunto de instância. Como é que é o nome do atributo aqui? Instanciamento. Então eu tenho um conjunto de instância. Aqui, instância. Então aqui eu tenho as instâncias desse livro, né? Vou deixar aqui como sendo um new hash set. Esse cara aqui, ele é, né, um livro, tem muitas instâncias, então ele é one to many, e ele já está mapeado lá na classe instância pelo atributo livro aí. Beleza? Então eu já sei disso daqui. Beleza? Aqui, né, lembrando que quando eu faço esse mapeamento, todo to many dentro do Hibernate ele é lazy load. Então, a chamada para o método, para o banco de dados, só vai acontecer na hora que eu operar sobre essa coleção, né? Então, na hora que eu carregar um objeto do tipo livro do banco de dados e for trabalhar sobre as instâncias, ele vai disparar a query lá para mim. Então, beleza, tem isso daqui. Como eu estou utilizando um hash set, eu preciso, né, que o meu livro, que a instância aqui do livro tenha o método, tenha o equals e o hashcode. Então, como é que eu sei que duas instâncias são iguais? Na verdade, eu não quero ter um set, né? Porque eu quero permitir ter instâncias que são do mesmo livro e do mesmo tipo. Então, na verdade, aqui não é um set, é simplesmente uma lista mesmo, né? Então, new array list aqui. Então, já que eu permito ter objetos repetidos, eu vou me resguardar por enquanto de implementar aí o equals e hashcode aqui nos nossos códigos. Então, beleza. Estou com a instância aqui, né? Tenho que agora verificar se esse usuário pode pegar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui tem nessa minha lista aqui de livros, tem instância que é uma instância que é do tipo liberada, né, que é livre de circulação. Se tem instância, então em geral esse livro, se tem esse tipo de instância, esse livro aceita esse livro aceita ser emprestado, né? Então eu vou vir aqui e vou fazer assim: return instâncias, tem aqui, né, ponto string, e eu quero saber o seguinte: tem alguma instância aí dentro que ela é livre de circulação, então eu vou botar aqui um nmatch, acho que é esse que eu preciso, e eu vou, deixa eu só dar um salvar aqui, né? E aqui eu vou receber para cada instância, eu quero verificar se tem uma instância, por exemplo, né, que é livre. Ó, aqui dá para fazer algo assim, ó, instância, só para instância, aqui, né, assim, 2 pontos, livre, circulação. Basicamente é isso que eu quero, né? Esse método não existe lá, então deixa eu vir aqui, ó, e vou criar um método que é o public boolean, que livre circulação, livre circulação. E agora eu simplesmente venho aqui e vou fazer dis.tipo.equals, tipo é tipo mesmo aqui, né? Tipo da instância tem que ser livre. Dá para fazer isso daqui. Então, eu vou tirar isso daqui por enquanto, ó. Então aqui eu tenho uma primeira versão que é: se tem algum livro se tem alguma instância que é de livre circulação, tá tudo bem aqui para eu emprestar. Também eu sei que
eu também sei que se tiver alguma instância, então, por exemplo, aqui, ó. Olha só, né? O código, gente, quando a gente vai implementando, né, a construção da parada vai se fazendo, vai ficando aqui, ó, na nossa cabeça. Um código vai puxando o outro e depois a gente vai refatorando, beleza? Então aqui, ó, eu de novo quero verificar aqui se tem alguma instância. Na verdade se tem instância para se quer de livre circulação, quer dizer que pode ser emprestado para qualquer usuário. Esse é um primeiro código aqui, né? Então, aqui quer dizer que pode ser emprestado para qualquer pessoa. Se pode ser emprestado para qualquer pessoa, então aqui eu já retorno true. E depois aqui eu vou retornar false, porque eu já estou fazendo aqui a lógica, né? Que ele pode ser emprestado para qualquer pessoa. E esse é o primeiro código, então, que eu vou executar, né? Para ver se pelo menos até agora eu estou fazendo certo, né? Então, se não aceita ser emprestado, vai retornar aqui, beleza? Deixa eu só ver. Ops, tem um errinho aqui que eu preciso marcar o meu validador como component. Beleza. Vamos só ver se vai subir aqui direito. Tá, ó. Tá dizendo que nova instância controller required being aqui path variable. Ah, calma aí. Tem alguma coisa que eu mexi lá no nova instância controller. Path variable ISBN, livro, request body, post mapping aqui, is livro barra ISBN, string ISBN. Então, né, qual é o erro que tá dando? Qual é o erro que tá dando aqui, né? Eu tive que parar um pouco o vídeo, para ser sincero para você, porque senão eu ia ficar caçando muita borboleta, enquanto você ficava aí me vendo caçando borboleta. E é legal você me ver, mas não que isso atrase e piore a sua experiência com o vídeo em si, né, com o código que a gente está produzindo. Qual que era a caca aqui? Olha, se liga nisso, que é até deixa eu só me mover aqui para cima rapidinho, né, para mostrar para você. Aqui eu realmente demorei um pouquinho, né? Perdi aqui uns minutos para achar. Por quê? Ele fala que o parâmetro 0 do método executa lá no nova instância controller precisa tá dizendo que uma string não foi encontrada. E o injection point, ele bota aqui, né? Has the following annotations. Então, o que aconteceu? Quando ele falou isso, que o injection point tinha aquelas anotações, eu realmente segui aquela parada. Falei, mas eu não estava entendendo porque ele estava tentando buscar um objeto do tipo string. Isso não estava claro para mim. E quando ele falou do injection point, falou aqui do path variable e tudo mais, eu fiquei achando que eu tinha feito algo. Eu falei, mas gente, será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Eu olhei e não estava claro para mim. Eu não estava entendendo. Eu estava assim, não tô sacando o que está acontecendo, né? E aí, deixa eu só agora voltar para cá. Em alguma hora eu fiz um código aqui e eu esqueci um auto-ired. Ó, um auto-ired aqui, ó. E esse auto-ired estava fazendo ele entender que esse método aqui tinha que receber injeção padrão. Então, todos os parâmetros que estavam nesse meu método executa, ele estava tentando resolver esse parâmetro dentro do conjunto de bins disponíveis que estão aí no meu projeto. Ele estava zicando, obviamente, né? Então eu te tiro aqui agora, ó, e vai funcionar. Mas para você ver, né? Nesse caso aqui, ele tentou fazer uma boa mensagem e eu que realmente não fui capaz de entender, né? O direcionamento que ele estava me dando. Eu estava sentindo que eu tinha feito certo. Que tinha alguma coisa que eu não estava entendendo que estava errado. E eu precisei... Aí eu parei mais um pouco, né? Fiquei olhando até achar. Aí achei aquele auto-ired maldito aqui. Mas isso daqui é um caso legal de contar para você aqui no vídeo, que é... Não adianta ficar tentando fazer muitas alterações sem sacar realmente o que está acontecendo, porque senão você começa a chutar e começa a levar mais tempo do que você gostaria para fazer o que você precisa, né? Então vamos lá. Então o que é que está rolando nesse exato momento? O empréstimo deveria ser liberado de um livro regular
para qualquer pessoa aí por enquanto, né? E aí se a pessoa pode pegar o livro, depois eu tenho que verificar, né, se ela está pedindo o livro com mais de 60 dias, que isso ela não pode, porque tem o limite de 60 dias. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se o usuário é um usuário regular, ele tem que ter tempo máximo de pedido de livro aí também, né? Essa é outra validação que eu vou ter que fazer. Agora se a pessoa é um usuário regular, ela pode, se o livro é de livre circulação, todo mundo pode pegar, e se a instância é de livre circulação, todo mundo pode pegar, e se a instância é restrita, só o usuário que é pesquisador pode pegar. Depois eu vou pro lance do tempo, né? Então vamos lá. Então vamos aqui no nosso Insônia. Opa. Então eu vou cadastrar, né, um livro aqui, vou dar um send. Vou cadastrar agora uma instância, que é, deixa eu só pegar aqui o ISBN certinho, perdão. Então peguei aqui o ISBN, coloquei agora aqui, vou dar um send. É restrito, e se eu não me engano o outro é... Então, ó, se é restrito, eu vou vir aqui agora, né, tem um usuário que eu vou cadastrar, um usuário que, se eu não me engano, eu coloquei como padrão, é isso? Deixa eu botar um send aqui, beleza. Então tem um usuário que é padrão, que tem o ID 1, e tem um usuário que é pesquisador, que é o ID 2, solicitação de empréstimo. Então, o usuário de ID 1 para o livro 1, aqui, né? Então, nesse livro 1 só tem uma instância que é restrita. Vou dar o send. Aqui, ó, deu erro 500. Clássico no default constructor aqui for entity usuário. Então, vamos só aqui na classe usuário. E eu vou precisar colocar, né, um construtor aqui. Vou botar deprecado, né, para dar uma dica para a pessoa que ela não deve instanciar. Além disso, provavelmente aqui na instância do livro, eu também vou precisar, né, porque eu vou fazer lá o lazy load, vai ter que carregar esse cara. Então eu também vou fazer um deprecated aqui. Beleza. Deixa eu só subir aqui de novo. Opa. Tá subindo aqui, né? Tá, subiu. Vamos lá de novo no Insônia. Vou dar um send. Deu outro erro 500 aqui, ó. Deu um no pointão da massa, né? Então deixa eu só ver aqui onde foi, porque que a gente tomou esse no pointer. No pointer me irrita profundamente, velho. Então tomou um no pointer aqui em qual linha? 37, né? O livro. Ah, obviamente, né? Tomou no pointer por quê? Por quê? Porque eu carreguei de novo e o banco está em memória. Por sinal, né? Esse daqui seria um típico caso que que uma checagem de pré-condição seria interessante, né? Só quero executar a minha lógica com livro e usuário. Isso é um bug, beleza? Imagina que o ID do livro não está aqui nesse ponto. É um bug, deveria ter me passado um livro que existe. Então, eu vou deixar aqui, né, a minha asserção. Então, assert state aqui, né, deveria ter um state not nulo, me incomoda. O usuário tem que ser usuário. Tem que ser diferente de nulo para fazer a validação. E aqui eu também vou colocar, né, que o livro tem que ser diferente de nulo para fazer a validação. Então eu coloquei isso daqui, deixa eu fazer o meu fluxo de novo. Vai subir aqui o que tem que subir. Papá. Vamos lá para o nosso Insônia. Aqui, ó. Se eu fizesse de novo aqui no Insônia, aqui já me diria que o usuário tem que ser diferente de nulo, né? Não, percebe que não é um erro para a API cliente, né? É um bug. Lá nos logs ficaria registrado isso para me direcionar onde é que eu tenho, o que é que eu tenho que corrigir, né? Por que o usuário está nulo? Será que o ID veio equivocado? Algo do gênero.
Então, vamos fazer o fluxo aqui de novo. Então, eu vou cadastrar um livro. Vou cadastrar uma instância do livro, que é restrita. Vou cadastrar aqui um usuário, que é pesquisador. Vou solicitar aqui o empréstimo. Ó, 400. Vamos ver o que aconteceu. Ó. Este usuário não pode pegar esse livro. Agora eu vou cadastrar aqui. Opa. Mas se o usuário é pesquisador, por que o usuário não vai poder pegar o livro, né? Vamos voltar aqui na nossa lógica. Porque o usuário... Aqui, né, a gente tem uma instância de livro que é... Ah, verdade, né? A instância restrita, então tá tudo bem. A gente fez essa lógica, né? A gente só tá executando... Aqui, né? Deixa eu só colocar aqui no livro. Tem aqui, né? A gente agora só está verificando se tem instância livre para circulação, libera. Se não, retorna falso, tá tudo bem, por enquanto. Então, vamos cadastrar aqui uma instância, que ela é... Deixa eu só ver aqui a constante que eu tenho aqui, do tipo da instância, é livre, né? Então, eu vou vir aqui agora, vou cadastrar uma instância que é livre. E agora eu vou vir aqui na solicitação de empréstimo, né? Vou pedir esse livro de ID 1. E agora tá de boa. Então, fechou, né? Se a instância é livre, tá liberando cadastrar, mas se a instância é restrita, aí ainda não está fazendo. Então, eu tenho que fazer essa parte agora aqui. Vamos lá no nosso código. Então, eu vou vir aqui no código, vou voltar aqui no livro, né? Então, se o livro pode ser emprestado para qualquer pessoa, beleza, né? Então, libera. Agora, se o livro não pode ser emprestado para qualquer pessoa, eu preciso ver agora aqui, primeiro, qual que é o tipo do usuário, né? Então, se esse usuário aqui for um usuário regular, um usuário padrão, né? Se esse usuário for um usuário padrão, então quer dizer que ele não pode pegar aqui mais o livro, né? Porque se o livro pode ser emprestado a qualquer pessoa, libera. Agora, se o usuário é padrão, então quer dizer que ele não vai mais poder pegar, porque esse livro não pode ser emprestado para qualquer pessoa. Então aqui eu tenho que verificar se o usuário é padrão. Então, se o usuário é padrão, eu vou retornar aqui, né? Diz.tipo usuário, ponto equals aqui, tipo usuário, ponto padrão. Eu poderia ter usado igual até aqui, né? Porque a instância única da enum aí, né? Do tipo da enum, então equals ou igual dá tudo no mesmo. E aqui, gente, eu poderia, né? Como novos métodos não aumentam a dificuldade de entendimento dado a métrica que eu estou utilizando, eu poderia receber, né? Eu poderia ter criado um método verifica tipo e passa um tipo como argumento, beleza? Posso fazer isso. Eu estou criando aqui um método específico. Eu estou começando bem específico e depois eu vou abrindo o sistema a depender da necessidade. Então, se o usuário é padrão, retorna false aqui, né? Então, fiz mais uma lógica, vou executar de novo o fluxo. Óbvio que eu poderia automatizar o fluxo, ou algo do gênero lá no Insônia, né, para testar, criar as paradas aqui, né, na hora que a aplicação sobe eu poderia ir testando tudo, mas eu vou fazer aqui com vocês de novo. Então, o que acontece? Vou de novo criar um novo livro, vou criar agora uma nova instância que é livre, beleza? Vou criar aqui um usuário que ele é pesquisador, vou criar aqui um usuário que ele é padrão, é isso que eu chamei? Padrão. Então, ó, se eu tenho uma instância que é livre, tanto para o usuário pesquisador, quanto para o usuário padrão, tem que retornar. Agora, eu criei uma instância que era livre, né? Droga. Deixa eu reiniciar. Eu não tenho um delete aqui agora, eu preciso reiniciar aqui para ele matar o banco, né? Só um segundo. Então deixa eu só botar um sysout aqui para forçar aqui o reload da parada. Que agora eu quero verificar o quê? Dado que eu tenho uma instância que é restrita, eu já sei que um usuário que ele é padrão não pode pegar.
Então eu vou vir aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui agora aqui no fluxo, né? Então, novo livro. Eu poderia cadastrar um outro livro também, né? Mas enfim. Nova instância aqui. Nova instância que é restrito. Vou cadastrar agora aqui, né, um usuário que ele é padrão. Beleza. Se eu solicitar agora empréstimo, dado esse usuário que é padrão, deveria bloquear aqui. Este usuário não pode pegar esse livro. Aí agora tem um usuário que ele é pesquisador. Se o usuário é pesquisador, então agora cadastrei. E agora aqui eu vou falar assim, ó. O usuário pesquisador, né, ainda lá não vai poder pegar, né? Porque olha só, como o usuário é padrão, se o usuário fosse padrão, retornava false aqui também, né? Então se eu botar aqui o usuário, ele vai cair no primeiro if, no caso, que é esse daqui, né? O livro tem instância de livre circulação, então aqui já está retornando supostamente false aqui, né? Então não está entrando aqui, o usuário é padrão. Tô passando aqui pelos códigos que a gente já fez, né? Agora, se eu fizer a seguinte alteração aqui, é o seguinte agora. Ó. Vou botar um return true agora aqui, ó, no código. Beleza? Então, olha só. E agora eu estou fazendo qual execução? Se o livro pode ser emprestado para qualquer um, retorna true aí. Eu tenho que criar agora esse cenário. Se o livro não pode ser emprestado para qualquer pessoa e o usuário é padrão, tem que retornar false. E se o livro pode ser e se o livro ele não pode ser emprestado para qualquer pessoa e o usuário não é padrão, por enquanto aqui eu vou retornar true. Só para a gente fazer as nossas combinações aqui, né? Então, vamos nessa. Deixa eu só pegar aqui um ISBN que é válido. Pam, pam, pam. Tenho que ter 2 cadastros de livro agora, né? Então, eu vou cadastrar um primeiro livro. Aqui, né, com esse ISBN. Deixa eu só voltar aqui no Insônia. Primeiro livro com esse ISBN. Esse livro aqui, ó, é restrito. Beleza. Agora eu vou cadastrar um outro livro aqui, né? Então, esse aqui termina com 67. Deixa eu só pegar um outro ISBN aqui. Peguei. Deixa eu vir aqui agora no meu Insônia. Vou vir aqui agora, pam, cadastrar um outro ISBN. Cadastrei. Agora aqui eu vou fazer um livro. Aqui é para outro ISBN. Esse livro aqui agora vai ser livre. Send. Beleza, tem uma instância livre. Agora tem um usuário, que é pesquisador, e um usuário que é padrão. Se eu vier aqui agora, então vou fazer aqui, ó. O meu último usuário que eu cadastrei é padrão. Se eu tentar pegar um usuário que é padrão, com uma instância que é livre, deveria dar certo. Beleza? Se eu tentar pegar um usuário que é padrão com uma instância que é restrita, não deveria dar certo. Se eu pegar um usuário que é restrito com a instância que é restrita, deveria rolar. Então percebe que eu executei várias vezes aí o meu código. Eu ainda não escrevi nenhum teste, né? Depois aqui eu vou escrever o teste, né? Cobrindo essas coisas aqui. Mas o que eu quero dizer? Se eu tivesse escrito o teste e tivesse vindo para cá, para o Insônia, que é o meu ponto de vista, beleza? Eu saberia que minha lógica está certa, mas talvez teria alguma coisa no meu controller, alguma configuração que não rolou. Aqui eu sei que meu fluxo inteiro está certo, beleza? Obviamente que eu poderia, inclusive, né, começar, né, dadas as bibliotecas de teste end-to-end aí, né, testes que são mais próximos do teste de sistema mesmo, do teste manual, eu poderia até fazer esses códigos com JavaScript e seria até talvez mais facinho ali, né? É uma coisa que eu posso explorar mais nos próximos vídeos aqui, né? Talvez o próprio Insônia aqui já exporte para mim, eu não usei essa funcionalidade de exportar o código JavaScript da API que eu quero bater, mas aqui eu estou fazendo a execução real e eu gosto muito disso, né? Eu sei que minhas lógicas estão fazendo sentido. E agora aqui eu vou para a última parte, que é o seguinte. Se o usuário não é um usuário padrão,
Então, eu agora vou fazer a minha última lógica aqui, que é, eu tenho que verificar se dentro dessa instância tem algum match, beleza? Dentro das instâncias tem algum match de livro que é restrito aqui, né? Então, instância que é restrita. Deixa eu só botar aqui restrita. Aqui ele não permite criar o método aqui direto, né? Eu tenho que vir aqui. E aqui eu vou criar, né? A instância que é restrita. Claramente aqui, ó, quando você faz esse código que eu acabei de implementar, percebe que o código é igual e o parâmetro é que muda aqui. Então aqui você tem aqui pensando na métrica de entendimento, não muda nada. T2 métodos ou T1. Mas está claro agora no código que você tem um método que pode ser parametrizável, né? Eu tenho aqui um livre circulação e um restrito. Então eu posso vir aqui agora e fazer o que aqui, né? Eu posso criar um outro método que é checa tipo, né? Sei lá, verifica tipo, recebo o tipo como argumento aqui e venho aqui, né? E vou fazer agora o troco aqui para verificar se o tipo é igual ao tipo que está sendo buscado. Tiro isso daqui. Então aqui, ó, vai dar pau aqui nesses dois lugares. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu estou aqui com as instâncias e agora eu quero verificar se tem uma instância que verifica o tipo aqui, né? Nesse primeiro momento aqui eu quero o tipo livre de circulação. Então beleza, né? Se tem um tipo livre, ok. E aqui agora eu quero verificar, né? Se tem uma instância que verifica, né? Um tipo que é restrito. Então, perdão, é isso que eu quero aqui, né? Basicamente, é isso. Se o livro pode ser emprestado para qualquer pessoa, retorna true, beleza? Aqui, se ele não pode ser emprestado para qualquer pessoa e o usuário é padrão, retorna false. Se não, né? Se o usuário não é padrão, eu preciso verificar se tem alguma instância aí do tipo restrito. E aqui, fazendo um exercício de imaginação, eu acho que quando eu for olhar mais para frente, ele até me retorne aqui, né? Se eu consiga evoluir essa lógica, ele pode me retornar o optional da instância. Então, olha, você pode pegar essa instância aqui, né? Então eu vou ter que verificar se essa instância está emprestada ou não está emprestada, ou algo do gênero. Não sei como é que esse código vai evoluir, né? Eu preciso continuar implementando para verificar se essa vai ser a versão final ou não quando eu acabar de implementar a funcionalidade. Mas vamos lá agora, né? Vamos voltar aqui para o Insomnia. Então, vamos agora aqui testar o nosso código no Insomnia com as combinações possíveis aqui, né? Que a gente tem nesse momento para esta validação. Então, vamos lá, né? Vou vir aqui, tenho esse ISBN aqui, vou salvar. Então, beleza. Para esse ISBN aqui, eu vou criar agora uma nova instância, né? Vou copiar aqui. É uma instância que é restrita. Então, tudo que for ID 1 vai ser restrito e pesquisador, né? Então, aqui, pesquisador, novo usuário. Um usuário que ele é pesquisador. Então, eu vou dar o send aqui. Agora eu vou criar um outro livro com outro ISBN aí, né? Então, deixa eu pegar aqui esse outro ISBN. Coloquei aqui, dei send, criei um novo livro. Agora vai ser outra instância. Agora é uma instância para esse novo livro, uma instância de livre circulação. Então, aqui, pá. E o usuário vai ser um usuário padrão. Então, usuário padrão aqui, né? E agora a gente vai tentar combinar. Então, primeira coisa é, vou combinar tudo que é restrito. Então, tudo que é restrito está valendo aqui. Então, usuário 1 é usuário pesquisador com livro restrito. Se eu botar usuário que é padrão com livro que só tem uma cópia, que só tem uma instância que é restrita, aqui, ó, ele não deve deixar pegar. Então, esse usuário não pode pegar esse livro. Agora, se eu pegar aqui, né?
um usuário que ele é padrão com um livro que é livre de circulação, deveria dar jogo. Então deu jogo. Independente do usuário agora, esse livro, né, se tem essa instância que é livre de circulação, deveria liberar, né? Então, liberou. Então, tanto para o usuário pesquisador quanto para o usuário que é padrão, conseguiu pegar aí. E aqui, né, o primeiro eu já fiz, então a gente já meio que combinou. Então, essa parte da lógica parece que deu certo, né? Então, só voltando aqui, a gente vem aqui no nosso livro, né? E aqui, só quando a gente acabar essa funcionalidade, com certeza esse é um código que a gente vai ter que fazer, que eu vou fazer teste de unidade automatizado, né? Porque ele tem aí as branches, a gente vai ter que exercitar, né? Eu quero entrar no primeiro if, quero entrar no segundo if e quero verificar o terceiro if aí, né? Que é esse nmatch. Aí lembra que a tática de teste que a gente vai utilizar é inspirada, né, no MCDC, que é Modified Condition Decision Coverage, que é tentar pegar quais são as combinações, né, de condicionais nas branches que mais são interessantes para a gente. Aqui é bem nítido, porque os ifs aqui estão isolados. Então, na nossa primeira, um outro teste que a gente vai ter que fazer aqui, né, com certeza, deixa eu só tirar aqui, né, para facilitar, um outro teste que vai... Esse aqui também não precisa. Um outro teste que vai rolar é o teste aqui do nosso validator, né? A gente tem que verificar aqui, criar aqui um objeto que representa catar aqui um objeto que representa uma requisição e verificar o if aqui, né? Esse validator não pode rodar se já tiver erro, tudo mais. Esse assert state aqui eu vou me poupar de fazer o teste, por mais que seja uma condicional, porque claramente aqui é um código do Spring e eu vou fazer um wrapper para você, state not nulo, pelo amor de Deus. O Spring não me obriga a escrever essa condicional na mão aí não, né? Então tem aqui, mas percebe o seguinte, né? Já é muito comum para mim, quando eu vou fazer na lógica, ir pensando na lógica no domínio. E aqui quando a gente olha, percebe o seguinte, né? Eu já tinha uma classe que chama livro. Nessa classe que chama livro, esse método aqui, ó, me rendeu, dado a métrica, né, a nossa métrica mede por branch, né, não importa que se tem condicional ou não, me rendeu 2 pontos aqui de dificuldade de entendimento nessa classe agora, né, além da lista de instância que me rendeu mais 1 ponto de dificuldade de entendimento. Então agora aqui eu tenho um aqui, um aqui, um aqui. Estou com 3 pontos de dificuldade de entendimento, dado a métrica que a gente está utilizando. Se você não tivesse colocado esse código aqui dentro e tivesse feito esses ifs aqui fora, por exemplo, né, para conseguir verificar se era para aceitar ou não, aqui você teria deixado com 5 pontos, sei lá, teria 2 ali dentro, né, com um aqui, estou fazendo a conta de padaria, com os 2 aqui daria 4 pontos de entendimento. E agora você tem 2 aqui e 2 lá nesse método, o livro aceita ser emprestado. Qual que é a beleza da coisa? Se eu posso splitar a dificuldade de entendimento em arquivos que já existem no nosso sistema, tende a ser uma coisa positiva, né? Porque você não está aumentando o número de arquivos e está dividindo a dificuldade de entendimento. E aí nisso, a coesão entra forte, né? Código coeso, ou seja, né, comportamento perto do estado, indiretamente, aqui, né, com o passar do tempo, tende a ajudar o seu código a dividir responsabilidades de maneira mais interessante. Beleza? Mas no final a gente fez aqui uma parte da coisa, né? Demorou 1 hora. Claramente eu preciso me estimar melhor, né, aqui nesse vídeo, que eu tenho que falar para você, ao mesmo tempo que eu penso, testo e tudo mais. Então eu vou começar a botar um limite de 1 hora e pouca para esse vídeo, para conseguir fazer mais coisa, né? A gente aqui ainda tem que fazer a validação que é, se eu sou um usuário que sou padrão, eu não posso pegar um livro, né? Aqui, se eu sou um usuário que é padrão, eu tenho que ter definido o limite de tempo lá no parâmetrozinho, né, que fala quantos dias você quer ficar com o livro, né? Eu ainda não fiz essa validação. Agora, a validação que a gente está fazendo aqui é
O limite está pegando, que é entre 1,60, considerando 1,60 ali, né? A gente agora verifica se o tipo de usuário pode pegar o tipo de livro ali, mas agora tem dado que o tipo de usuário, ele é um usuário padrão, ele tem que ter definido ele tem que ter passado pela validação de range aí, né, do campo de tempo, beleza? E a gente vai fazer isso utilizando como suporte o próprio ecossistema aí do Spring, tá bom? Mas era isso, né? Esse é um vídeo longo, um pouco mais denso, um tanto quanto talvez até confuso, porque tem ali as implementações, vai e volta, testa e coisas do gênero, mas eu tô te mostrando como é que eu faria, né? Se tivesse sem a gravação do vídeo, eu tivesse falando sem falar, talvez eu fizesse um pouco mais rápido, claro, mas o fluxo não seria diferente não. Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso.